Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para vocês, estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação e eu sou a Fernanda Serbeto, sou professora de História. O tema dessa aula é, de novo, a Primeira República do Brasil, a longa Primeira República do Brasil. Já faz uns 3 encontros que a gente está falando sobre ela, né? Falamos da origem dela, falamos sobre o peso político e econômico das elites que vão marcar o período e vamos hoje tratar do aspecto de militâncias sociais e revoltas que vão decorrer no período, tá? Conteúdo muito importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vem comigo. De acordo com a BNCC, a habilidade que vamos então contemplar visará identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade, nas culturas brasileira e latino-americana em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania, dos direitos humanos na sociedade atual. É importante pensar essa habilidade à luz desse período da história, o início da nossa República. Me lembra quando a gente então discute Lima Barreto, que dizia então, Brasil não tem povo, tem público. Uma crítica justamente ao fato das massas brasileiras se acomodarem e apenas contemplarem o que estaria acontecendo por parte das elites políticas protagonistas do poder. No entanto, na medida em que a gente desenvolver aqui essa habilidade da BNCC ao longo da nossa aula, nós vamos perceber que ele não estava coberto de razão. Brasileiros não são público, brasileiros são povo e de diversas formas, em vários lugares do Brasil, vão manifestar a sua cidadania, vão brigar pelos seus direitos, vão então exercer a cidadania, vão brigar pela democracia ao seu modo e ao seu tempo. Por isso vamos tratar de militâncias sociais, por isso vamos tratar então de revoltas nesse período inicial da nossa República, circunscrito aqui nessa habilidade do documento curricular de Goiás para o ensino médio, em que vamos identificar as características políticas, sociais e culturais da Primeira República Brasileira, circunscrita entre o 1889 e o 1930, entendendo as formas de organização e de articulação desta sociedade com as ideias de liberdade e democracia para compreender as origens do republicanismo brasileiro, não só numa perspectiva de elites, mas pensando no povo brasileiro. E o nosso objeto aqui, a Primeira República do Brasil, as militâncias sociais e as revoltas. Como que nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso tudo correlacionando o conceito de cidadania no Brasil republicano com as organizações políticas e socioeconômicas do período. Trouxe para você como o Enem, em 2022, olha só, no dia 13 de novembro, faz tão pouco tempo, está tão recente, há poucos dias atrás, como o Enem abordou esse tema. Foi uma questão da prova rosa, tá? Questão 55. O primeiro texto tratou, então, do março de 1889. Contexto, então, da proclamação da República, que se consolidaria em novembro de 1889. E ele trouxe, então, uma abordagem sobre a questão religiosa na região de Juazeiro, no Nordeste. Aqui no texto 2, ele trata de novo desse aspecto e salienta uma figura muito emblemática, tanto da religião, quanto do cenário político, quanto do cenário social do Nordeste, a figura do padre Cícero, tá? E, na sequência,
foi feita uma abordagem de cunho geográfico a respeito do espaço geográfico, da delimitação de paisagem, de patrimônio e fronteiras naquela região. Um diálogo, um casamento perfeito entre a história e a geografia, ok? O gabarito se referia então à letra E. Ele ainda não é oficial. Temos que aguardar o gabarito do INEP, mas a instituição que então produziu a análise da prova trouxe essa perspectiva para nós. Ou seja, é um tema muito recorrente nos processos avaliativos aos quais vocês, estudantes do ensino médio, têm sido e ainda serão submetidos e submetidas. Vestibulares, concursos, seja então de instituições diversas, seja de esferas diversas, municipal, estadual, federal. Esse tema, esse contexto da história do Brasil tende a ter grande abordagem, justamente pela sua riqueza no que se refere aos acontecimentos que vão ser propulsão para pensarmos os conceitos de cidadania, democracia dentro da nossa República. E, pensando no Enem 2015, texto 1, texto 2. Texto 1, façamos então essa avaliação, que leva muito também a pensar, de novo, religiosismo, leva de novo a pensar pobreza, leva de novo a pensar concentração de renda e terras nas mãos de oligarquias no início da nossa República. E nós vamos tratar do movimento messiânico de novo, o movimento de Canudos, que no caso vai ser no sertão da Bahia, no finalzinho do século XIX, tá? E o texto 1 diz que Canudos não se rendeu, está se referindo à guerra. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 15, foram derrotados. Ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados, enviados então pelo governo federal para destruir o arraial de Canudos. No texto 2, na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos, sobreviventes do extermínio. Veja que o texto 2, como o texto 2 se referiu aos sobreviventes, salientando o aspecto religioso, posto que então seguiam a liderança de Antônio Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, que apregoava ideais de luta pelo seu canto, pelo seu local, pelo direito então de morar, trabalhar e sobreviver da terra, em detrimento da subserviência às oligarquias agrárias da região e daquele contexto. Era um velho coxo, por ferimento, e usando uniforme de guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Tem um teor de crítica muito forte o texto 2, não é mesmo? E assim, os relatos do último ato da Guerra de Canudos fizeram uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto do quê? Olha só, um primeiro texto trouxe Canudos como movimento de luta, como movimento de resistência, como um forte movimento político. O segundo texto trouxe uma ideia de crítica àqueles militantes. Trouxe a ideia, então, de fanatismo religioso, salientando um aspecto muito importante também, que servia como uma espécie de combustível, de estímulo
para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aqueles milhares de famintos no sertão da Bahia lutarem pelo direito de permanecer no Arraial de Canudos. E, pensando nisso, nós vimos aqui a bravura no texto 1, a loucura no texto 2, de acordo com a perspectiva de cada autor. Ainda, observa a charge, ela é uma charge de uma revista, se referindo então à revolta da vacina, também decorrida no período da Primeira República. E não era na cercania do Nordeste, era no Rio de Janeiro, na capital, em pleno processo de urbanização, em pleno processo de sanitarização, liderado então pelos médicos Carlos Chagas e Oswaldo Cruz. Daí o implemento da vacina em função, por exemplo, de erradicar doenças como tuberculose, entre outras, como a própria varíola. Eram doenças infecto-contagiosas, são doenças infecto-contagiosas, e em redutos empobrecidos, como os cortiços, de alta letalidade, considerando a pobreza, considerando então as questões remanescentes da abolição da escravidão, uma população negra, pobre, discriminada, jogada às traças pelos governos da época, que se preocupavam em embelezar o cartão postal do Rio de Janeiro, valorizando, portanto, as estruturas, valorizando, portanto, os imóveis, mas esses imóveis tinham ali cortiços misturados em vários locais, que tanto comprometiam a paisagem do Rio, a capital do país, como também eram antros de proliferação de doenças, considerando as suas infraestruturas precárias de moradia. A ideia da vacinação vem como um pano de frente para todo um processo de sanitarização do Rio de Janeiro, para todo um processo também de urbanização da capital do país. No entanto, isso custou duras penas para a população pobre, que não sabia o que era a vacina, não foi instruída, não aconteceram campanhas. O meio de comunicação era o rádio, um meio de comunicação muito parco e inacessível. Não havia alfabetização, não havia escolarização, e essa população se revoltou contra a truculência das autoridades, tanto na forma da aplicação da vacina em si, quanto na própria destruição das suas casas, a destruição dos cortiços. E aqui a imagem representou as manifestações nas ruas do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, novembro de 1904, tá? Que reintegravam a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta então revela, olha só, o que ela vai revelar para a gente? A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária, sem esclarecimentos, sem consideração com as massas, com as maiorias, a forma violenta com que esse processo foi empreendido, percebem? E assim como essas revoltas, tanto no campo quanto nas cidades, ao longo de todas as décadas, a primeira década, a segunda década, até que interássemos o 1930, vão marcar a história da Primeira República do Brasil. Foram muitas, foram várias, tá? Queridos, queridas, bons estudos, até logo. Sigam-nos nas redes sociais, fiquem ligados, fiquem ligadas, porque amanhã teremos mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio, aqui na TDC. Beijão, tchau, tchau.